E o Brasil? Porque nós estamos agora na presidência do Conselho de Segurança da ONU, aquela presidência rotativa, apesar de não ser um membro com uma cadeira permanente. E que diferença isso faz? Pois é, isso que eu ia perguntar. Porque a ONU, o pessoal se sentou para discutir e não chegou a conclusão alguma. A ONU nunca decidiu nada. O Conselho de Segurança, com direito de veto dos 5 membros permanentes, nunca decide nada. Que eu me lembre, entre a Guerra da Coreia e os dias de hoje, talvez no 11 de setembro tenha havido alguma decisão comum, principalmente porque tanto os russos estavam preocupados com as suas minorias muçulmanas no Cáucaso, quanto os chineses estavam preocupados com a sua minoria uigur no oeste da China. Somente por isso houve apoio às políticas americanas do 11 de setembro e a chamada guerra ao terror. Senão, também lá não teria havido nenhum tipo de consenso no Conselho de Segurança. Eu acho que houve, nos anos 90, em vários momentos, decisões importantes, né? Por exemplo, 2010, né, na Líbia, por exemplo, que foi uma intervenção muito ruim, mas aí houve consenso. Mas o Conselho de Segurança, então foi nesse período pós-Guerra Fria que houve cooperação. Alguma cooperação, mas o Conselho de Segurança muitas vezes consegue decidir apenas questões que não sejam vitais para os membros permanentes. Então, por exemplo, Haiti. Haiti é um assunto que preocupa os Estados Unidos. Se mexe na vida dos outros, então. Dele mesmo não resolve. É porque China, Rússia, Estados Unidos, os membros do Conselho têm poder de veto. Então, se algo aparece lá que eles não gostam... Exato. Então, o que a gente diz que decisões de segunda ordem, que muitas vezes envolvem muitas vidas, são temas onde há espaço para tomar decisões relevantes. Então, por exemplo, na semana passada foi autorizada uma missão de paz liderado pelo Quênia no Haiti, que é um assunto que preocupa todo o hemisfério em função do sofrimento naquele país e também da migração que isso produz. Né? Mais então, isso, da migração do que do sofrimento. Certamente, do ponto de vista político, obviamente, o governo americano hoje sofre muita pressão em função do tema migratório e em função disso prioriza essa questão. Mesmo assim, eu não vou aqui dizer que o Conselho de Segurança determina o futuro da geopolítica. É um espaço onde pelo menos dê para conversar. E o fato da gente estar aqui com frequência cada vez maior, estamos vendo uma transição sistêmica em que a gente teve a invasão da Rússia à Ucrânia, tivemos... Que mostra que a ONU não funciona, porque Sim. A ONU foi criada para evitar esse tipo de evento. Claro, mas com veto dos permanentes... Por isso, mas eu não sei se é uma ambição tão... Então, você diria que só um mundo sem guerras seria a prova de que a ONU funciona. Ela tem uma relevância para viabilizar pelo menos alguma discussão. Pode ser, a gente discorda, mas pelo menos a gente conversou. Não, Oliver, eu quando penso na ONU, eu lembro de Srebrenica, eu lembro da Somália. Sim. É disso que eu lembro quando eu penso na ONU. Não me dá algum exemplo de alguma grande realização importante para a humanidade que nasceu de uma negociação e de uma decisão da ONU. Então, eu acho que muitas vezes uma negociação consegue evitar uma catástrofe que acabou não acontecendo, mas a ONU não vai dizer, então, é isso aqui. Okay. Essa é a primeira questão. É como os serviços secretos que impedem as ações dos terroristas, mas ninguém nunca vai saber. Mas não dá para agradecer. Bruno fala isso. Boa defesa dessa tese. Ninguém agradece pelo problema que não aconteceu, né? Mas é um pouco isso, né? E a outra questão é que as missões de paz nem sempre conseguiram garantir a paz. No caso do Haiti, a missão liderada pelo Brasil matou muita gente, porque foram soldados, não brasileiros, mas nepalenses, que levaram cólera a Haiti, sem querer, né? Houve também... isso é um acidente infeliz, sim, mas digo, as missões de paz salvaram muitas vidas ao longo das últimas décadas. Uma missão de paz da ONU estava no Sinai, Sim. De 1957 até 1967. Sim. É o pior exemplo. E quando o presidente Nasser ordenou que o OTAN retirasse as tropas da ONU, que estavam lá para manter a paz, a ONU retirou as tropas. Claro. E causou a Guerra dos 6 Dias. Sim. Eu só quero dizer que eu acho que mesmo
se a ONU não existisse, ela teria que ser inventada para minimamente garantir algum tipo de diálogo mínimo, que às vezes é fundamental para que seja evitar algum tipo de confronto ou reduzir a probabilidade de um conflito que surja sem querer, etc., de poder facilitar imediatamente o diálogo entre representantes desses governos, mas assim, é uma melhora marginal e não decisiva nesse sentido. Espero que você tenha razão. Sim, assim que se espera, mas o Brasil não vai ter um impacto decisivo nessa questão, mas é responsável agora por organizar esse debate, basicamente. E eu não tenho a menor esperança que a ONU possa influenciar positivamente esse conflito, mas estamos vendo um aumento tão significativo de conflitos. Isso hoje me preocupa não só a Ucrânia, envolvendo o Azerbaijão e a Armênia, por exemplo. O que está acontecendo lá? Por quê? Porque está havendo um deslocamento de poder. Os russos estão tão empenhados na Ucrânia que eles não tiveram mais a força para apoiar a Armênia, que é o grande aliado, que acabou sendo trucidado pelo Azerbaijão. A gente pode ter questões muito semelhantes na Ásia Central. Agora, por exemplo, os ucranianos estão muito preocupados porque os americanos devem aumentar a assistência militar a Israel. Então, a questão é quantas armas vão sobrar. A China está olhando essa situação, está olhando para Taiwan. Então, tudo isso é muito preocupante. Eu acho que a gente está na fase mais complicada desde o fim da Guerra Fria, de longe, assim. Não vão faltar temas para o próximo podcast. Mas pelo menos tem esse espaço para conversar. Às vezes é para brigar, para xingar, mas pelo menos tem essa conversa, porque a gente teve em momentos anteriores da história internacional e aí não teve nenhum lugar para conversar.